E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos mais uma vez muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu te ajudo a dominar as técnicas dos grandes pianistas do jazz e da música popular brasileira. E nesse vídeo eu gostaria de falar de um voicing que eu falo que não é um voicing nada mirabolante, né? É um voicing assim de base, é um voicing elementar, mas muito importante para quem está principalmente iniciando seus estudos nesse contexto do jazz e da música popular brasileira, que é o rootless voicing. Primeiro antes de falar desse voicing, vamos entender até o conceito da palavra traduzindo para o português, né? Rootless é uma palavra que significa assim, sem raiz. Root seria raiz, né? O less seria sem, então sem raiz. Então, é um voicing sem raiz. Como assim sem raiz? No caso, a raiz nossa é a nota fundamental. Então, se eu tenho um Dó7+, quem é a nota fundamental do Dó7+? É o Dó. É a nota que dá esse primeiro nome ao acorde. Né? Se eu tenho um Lá7+, quem que é fundamental? É o Lá. Então, a gente faz o rootless voicing como? Vamos montar aqui, primeiro, somente na mão direita o acorde, tentando entender de uma maneira bem básica. Né? O pessoal, quando monta um Dó7+, o pessoal monta primeiro aqui pensando dessa maneira, que é o ponto de partida. Dó, Mi, Sol, Si. Fundamental, terça maior, quinta justa e sétima. Beleza, é assim que a gente vai montar. E aí a mão esquerda, muitas vezes a gente está acostumado a tocar o baixo, né, de maneira oitavada ou apenas uma nota, certo? Mas aí o que acontece? A gente vai fazer o que com o rootless voicing? A mão direita vai trabalhar sem a raiz, sem a fundamental. Então eu vou tirar aqui da mão direita essa nota fundamental, que no caso do Dó7+, é o Dó. Por quê? Porque ela já está sendo tocada aqui na mão esquerda. Então eu não preciso repeti-la, dobrá-la na mão direita. Veja só, com ela, agora sem ela. Você nota que ela não altera, a ausência dela na mão direita não altera a sonoridade do acorde, ou seja, não descaracteriza esse tipo de acorde, esse acorde e qualquer outro acorde que a gente venha fazer. E aí com isso a gente tem mais dedos livres, né? Embora o piano já seja um instrumento que nos permita colocar bastante notas. Então a gente tendo mais dedos livres, né, para poder tocar, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar notas de extensão na mão direita. Esse voicing, inicialmente, né, dessa maneira como eu estou propondo ele aqui, ele é bem básico, ele é bem elementar, mas ele é um ponto de partida para você começar a tocar os acordes com essa sonoridade mais dentro desse contexto do jazz e da música popular brasileira. Então a gente vai, né, colocar a fundamental na esquerda, pegando aqui um Dó7+ como exemplo, continuando, eu vou tirar a fundamental e vou adicionar uma nona, que é uma nota de extensão. Tá? No acorde 7+, eu posso adicionar como extensão a nona, a sexta, né, e a 11ª aumentada. Tá? Então a nona, a sexta eu teria também e a 11ª aumentada. Mas veja só, eu posso também tirar a quinta justa, que é uma nota que também, quando eu tiro ela do acorde, a gente vê que ó, não descaracteriza o acorde, não altera a sonoridade de modo a não tirar a característica do acorde. Ou seja, tirar a quinta justa ainda mantém a característica do acorde. E aí eu posso tirar essa quinta justa e adicionar uma outra nota de extensão. Vou colocar aqui nesse caso o Lá. Como esse voicing eu quero fazer ele com mais qualidade, embora eu esteja até gostando dessa sonoridade, eu vou jogar esse Si uma oitava abaixo e pronto, cheguei aqui nesse resultado. Então você percebe que com isso você começa a ter mais possibilidades de abertura. Por exemplo, eu poderia de repente tirar essa sexta ou mesmo a nona e adicionar a quarta aumentada, né? Aí sim a gente nota que o acorde vai ganhando sonoridade diferente, mas ainda mantendo a sua característica como o acorde sétima com sétima maior, um acorde 7+, tá? E isso vou agora aplicar em outros acordes. Vamos pegar aqui o mesmo Dó, só que Dó menor 7, tá? Não vamos fazer Dó7+. Como que a gente faria? Se fosse fazer inicialmente Dó menor 7 na posição básica, como a gente pensa na formação dele, ó. Dó, Mi bemol, que é a terça menor, Sol, quinta justa, Si bemol. E aí o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou tirar a fundamental, coloco ela uma oitava abaixo. Agora eu vou adicionar uma nota de extensão. Primeiro que eu vou pensar aqui é a nona. Outras notas de extensões para o acorde menor é a quarta justa, que no caso seria o Fá, ou a sexta maior, que seria o Lá. Essa última, o Lá, a sexta maior, soa mais dissonante, assim como a 11ª aumentada no acorde 7+. Bom, vou pegar esse Si bemol, vou jogar uma oitava abaixo. Pronto, ó. Tive aqui um outro Dó menor 7.
De repente eu poderia pensar em tirar essa quinta justa também, que nesse caso ela também pode ser suprimida, excluída do acorde, né, tirada do acorde e colocado mais uma nota de extensão. Então eu vou colocar aqui o Fá. Como aqui está muito juntinho, ó, eu vou pensar aqui em abrir um pouquinho mais esse acorde, só para não ficar assim dessa maneira. Então eu vou pensar aqui, ó, nessa abertura. Ela é um pouquinho desconfortável de fazer, essa abertura, né, ó. Mas só para vocês verem o resultado. Então você começa a ver que você não tem aí um padrão de abertura, né, para você repetir. Basicamente você tira a fundamental, mantém terça e sétima, que são as notas de maior importância no acorde, para não descaracterizá-lo. Porque, por exemplo, o que diferencia um acorde menor de um acorde maior? É justamente a terça. O que diferencia um acorde com sétima maior de um acorde com sétima menor? É a sétima, né? Então vou aqui prosseguir e fazer mais um exemplo agora com um Lá7. Vamos agora usar outra nota fundamental e outro tipo de acorde. Vamos usar um acorde dominante, porém não será Dó, será Lá. Se eu fizer o Lá7, eu tenho aqui Lá, Dó sustenido, terça maior, Mi, quinta justa e o Sol, que é a sétima menor. Vou colocar o Lá uma oitava abaixo. Vou adicionar no lugar dele aqui meu polegar que está sem fazer nada. Vou colocar o Si. Olha só agora, eu vou colocar esse Sol uma oitava abaixo. E vou aproveitar que a quinta justa também pode ser tirada nesse caso desse acorde dominante. Vou colocar a sexta maior, a 13ª maior, que é o Fá sustenido. Olha só que acorde com sonoridade bacana. Então esse procedimento de tirar a fundamental da mão direita e colocar na esquerda vai abrindo mais possibilidades. E isso já dá para a gente poder montar sequências de acordes, né, para poder fazer acompanhamentos, principalmente, porque aqui, né, lembrando que se eu estou tocando nessa região mais grave, eu não posso ter um contrabaixista tocando comigo, senão vai embolar. Então, para fazer um piano e voz, pensar os acordes dessa maneira é um ótimo ponto de partida. Por isso que eu falo, isso aqui é ponto de partida, é uma base, é algo elementar, é um alicerce, tá? Muito bom, inclusive, que eu uso bastante. Mas, obviamente, que se a gente estudar mais voices, como eu já até mostrei outros voices aqui no canal, a gente vai ter muito mais possibilidades de abertura de acorde para esse contexto de piano e voz e outros contextos. Mas, se você está começando a estudar jazz, está começando a estudar música popular brasileira e quer começar a montar os acordes de acordo com esse contexto, com essa linguagem, comece usando esse tipo de procedimento. Tire a fundamental da mão direita, coloca na esquerda e aí aqui você adiciona notas de extensão. Só para fechar o acorde dominante, eu já falei que ele pode ter a nona e a 13ª ou sexta maior. Pode ter também a 11ª aumentada, tá? Ó. Aqui saiu um acorde cheio de nota. Ó. Adicionei a 11ª aumentada, ó. E aqui, ó, todos os meus dedos da mão direita estão ocupados, tá? Então isso é o rootless voicing. Existe só um tipo de rootless voice? Não, esse aqui eu diria que é o ponto de partida. Mas sempre que a gente monta um acorde sem a fundamental e deixa a fundamental na mão esquerda, ou deixa para o contrabaixista tocar a fundamental e a gente trabalha todo o resto aqui sem a fundamental, a gente já está fazendo um rootless voicing. Então, existem outros voices, por exemplo, abertura quartal, abertura SWAT, que podem ser um rootless voicing, porque de repente eles podem estar trabalhando com a fundamental, deixando no contrabaixo ou na mão esquerda. Então, esse é o vídeo, essa é a informação que eu queria trazer hoje para vocês. O rootless voicing, peguem aí músicas, repertórios aí do jazz, da música popular brasileira, standards de jazz, né, da bossa nova e outros, do samba, baião, e comece a aplicar esse tipo de voice e você vai ver que isso vai enriquecer muito a sonoridade dos seus acordes e, principalmente se você está começando a estudar essa linguagem do jazz, da música popular brasileira, esse tipo de abertura, eu diria que é o ponto de partida para você depois estudar outros voices. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído aí musicalmente com uma informação que vai ajudar a melhorar a performance musical de vocês no piano, no teclado. Ficamos por aqui, um grande e forte abraço e até o nosso próximo vídeo.